A receita que eu vou trazer para vocês aqui hoje são esses pãezinhos com canela, mais conhecido como cimarrão rolls ou então fatias húngaras, depende do recheio que você colocar. Mas como a massa é a mesma e só muda o recheio, eu decidi trazer para vocês as duas opções, porque vocês podem agradar quem gosta das fatias húngaras e quem gosta do cimarrão rolls. Cimarrão rolls é um pãozinho com recheio de canela e açúcar, e as fatias húngaras é o mesmo pãozinho, só que recheado com coco. Todas as duas versões com certeza vai agradar muito, e é por isso que eu decidi trazer para vocês aqui hoje essa receita. Vou colocar 150 gramas de farinha de trigo para fazer uma esponja para fortalecer mais a massa. Eu tenho aqui, gente, 4 gramas de fermento seco, meio sachê de 10 gramas, vocês podem pegar o sachêzinho, colocar metade, 100 gramas de água em temperatura ambiente, não precisa ser água morna. E agora eu vou mexer e vou fazer uma esponja que vai descansar mais ou menos uns 30 minutinhos aqui, para depois dar continuidade à massa. Essa é uma esponja que é um pouquinho mais seca, não é muito úmida, então eu posso fazer com as mãos, porque geralmente a esponja ela é molinha, mas essa daqui é um pouco mais seca, então eu posso estar fazendo aqui uma bolinha usando as mãos. Vocês viram que eu coloquei meio sachê de fermento, porque eu gosto de fazer o pão com menos fermento, que eu acho que fica mais leve, tá, gente, o pão. Então, gente, agora eu vou deixar aqui essa bolinha que eu fiz, que é a minha esponja, por 30 minutos descansando. Se vocês estiverem no lugar muito frio, pode até deixar 1 hora. Como hoje aqui tá muito calor, nós estamos em 28 graus, então eu vou deixar 30 minutinhos. Se tivesse muito frio, eu deixaria 1 hora, não mais que isso, tá? Então vou cobrir e depois eu venho aqui pra gente continuar trabalhar nossa massa. Gente, eu deixei mais ou menos 40 minutos a minha esponja aqui descansando. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes para sovar. Se você tiver uma planetária, melhor, você pode fazer, que vai ser muito mais prático, mas eu não tenho, então vou acrescentar 250 gramas de farinha de trigo, um ovo inteiro. Eu tenho aqui 60 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de sal, 100 gramas de leite em temperatura ambiente, não precisa estar quente. E aqui eu tenho mais ou menos 40 gramas de manteiga, que seriam 2 colheres de sopa. Vou começar misturando primeiro com a colher e depois eu vou ter que colocar a mão aqui na massa para poder sovar. Gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, que vocês coloquem o leite aos poucos. Eu coloquei tudo de uma vez porque tem farinha que absorve mais o líquido e tem farinha que absorve menos. Então, o líquido é sempre melhor a gente colocar aos poucos. Mas eu fui colocando tudo de uma vez só. Esqueci de colocar o leite, deixar um pouquinho de leite para depois. Depois eu vou levar para a bancada, para sovar também na bancada. Bom, gente, como eu falei antes, eu tinha que ter colocado o leite aos poucos, porque ela ficou um pouquinho mole e fica um pouquinho difícil para trabalhar na mão. Agora eu vou continuar a sova na bancada, então eu vou aproveitar e vou colocar também um pouco de farinha e vou acrescentando um pouquinho na massa, para ela chegar num ponto melhor de trabalhar, porque tá bastante mole ainda. Então eu vou trazer a massa aqui para a bancada. Falta que faz uma batedeira, né, uma planetária agora. Vou pegar só mais um pouco de farinha, também não é para colocar muita, porque essa daqui é uma massa úmida, não é uma massa muito seca. Então agora eu vou sovar por uns 10 minutos essa massa aqui. Ela tem que ficar bem macia, bem lisa, tá? Por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá, gente? Tem que sovar bastante mesmo, não dá pra fazer um negócio mais ou menos. É sova de 10 minutinhos. Na planetária é muito mais simples, mas também dá pra fazer na mão, tá? Bom, gente, agora que eu sovei a massa até que ela fique bem lisa, bem macia, eu fiz aqui uma bola, um formato de uma bola. E agora eu vou levar pra fermentar essa massa aqui pra fazer os pãezinhos. Colocar um pouquinho de farinha pra ela não grudar. E vou levar de novo pra vasilha que ela tava, que a massa tava antes. Vou colocar um pouquinho de farinha pra não ficar grudando aqui na minha
vasilha e vou levar para a geladeira para fermentar por 1 hora essa massa aqui com o filme plástico em cima. Bom, gente, antes de abrir a massa do meu pão, eu vou preparar aqui o recheio de canela com açúcar. Tenho aqui açúcar mascavo e açúcar refinado. Mais ou menos de 30 a 40 gramas, tá? De cada uma. Aí eu vou estar misturando com 1 colher de chá de canela em pó. Eu vou misturar aqui bem, porque vai ser esse recheio aqui que eu vou colocar no pão. E vou usar também para o recheio 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Bom, gente, eu untei aqui a minha bancada para começar a abrir a massa e rechear. Vou primeiro abrir ela um pouco com os dedos para tirar também o gás que ficou da fermentação. E agora eu vou começar a abrir com um rolo. Vou dar uma ajeitadinha nessas pontas para ela não ficar desigual. Então, vou tirar uns pedacinhos de massa aqui. Depois eu faço pãezinhos pequenininhos com essa massa. Senão pode ficar muito torta e não vai ficar legal. Agora eu vou pegar a manteiga que tá bem molinha em ponto de pomada e vou passar por toda a minha massa, deixando esse espaço e esse para poder na hora de colar não ficar difícil com o recheio no meio. Então, passar aqui, espalhar bem essa manteiga. Agora eu vou colocar aqui a minha mistura do açúcar com canela. Eu deixei um pouco de espaço aqui e também do outro lado para não ficar muito difícil na hora de unir as pontas. Então, eu vou só jogar aqui o açúcar com canela. Vou ajudar a espalhar, gente, com a colher para não ficar uns espaços assim vazios, que às vezes fica mais de um lado do que do outro. Então a gente ajuda aqui também com a colher. Gente, não tava gravando, eu já tava cortando aqui os pedacinhos, tá? Olha, eu medi 2 dedos e vim cortando os pedacinhos da massa do meu pãozinho. Esses aqui, gente, eu vou assar na minha telha, tá? Vocês podem optar, se quiserem fazer numa forma e ele ficar todo juntinho, pode ser também, mas eu quero fazer esse aqui separadinho, então eu vou deixar longe para eles não grudarem. Deram 12 rolinhos, tá, gente? Agora sobrou esse pouquinho de massa aqui que eu vou fazer um pãozinho simples, um pão doce normal. E vou colocar pra assar. Agora eu vou cobrir os meus pãezinhos aqui com pano limpo. E vou deixar uns 30 minutos pra ele poder crescer e depois vou levar pra assar. Vou pegar 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. E vou espalhar aqui, gente, como eu fiz a outra. A mesma coisa, só vai mudar o recheio. Bom, gente, para o recheio do meu pãozinho com coco, eu tenho aqui, olha, açúcar refinado, acho que umas 50 gramas, 70 por aí. E aqui eu tenho coco ralado. Esse aqui é um coco pequeno, fresco, mas se vocês tiverem seco, não tem problema. Vou misturar bem aqui esse coco com açúcar, porque vai ser o recheio do meu pãozinho. Agora eu vou cobrir esse aqui também e vai ficar aqui descansando em temperatura ambiente, mais ou menos 1 hora e depois a gente vai assar. Gente, enquanto isso eu vou fazer uma calda com 1 xícara de leite integral.
e um pouquinho de leite condensado. Não é uma lata não, eu tenho aqui um pouco. E eu vou colocar, vou levar agora para esquentar bem, tem que ficar bem quente. Quando o pãozinho sair do forno bem quente, eu vou colocar essa caldinha aqui por cima do meu pão. Bom, gente, agora chegou a vez de colocar no forno meus pãezinhos de coco, as minhas fatias húngaras de coco. Eu tô passando aqui também um pouquinho de gema, pincelando por cima, e eu acendi o forno agora, tá, gente? Porque fica pronto muito rápido. Se deixar o forno muito quente, pode queimar. Então eu não vou deixar o forno pré-aquecer, só uns 5 minutinhos antes de colocar. Só o tempo que eu tô passando aqui a gema em cima dos pãezinhos, porque eles assam rápidos demais. Se deixar o forno pré-aquecendo muito tempo, vai queimar e talvez não asse direitinho no meio. Bom, gente, os pãezinhos já estão quase prontos. Mais ou menos 30 minutos. Agora eu vou tirar do forno e vou jogar essa misturinha aqui que eu tô deixando ferver para poder colocar em cima dos pãezinhos ainda bem quente. Olha, gente, foi muito rápido, por isso que eu não deixei o forno ficar pré-aquecendo muito tempo, porque eles assam rápido demais. Ficaram mais ou menos 30 minutos, olha como foi rápido. Olha, gente, isso aqui é opcional, tá? Já tá bom desse jeito, tá perfeito. Se quiser, pode fazer uma misturinha de mel com água. Coloquei bem pouquinho só pra poder molhar, não vou nem colocar em todos, só em alguns deles. Ainda quente, a gente vem aqui e joga um pouquinho dessa caldinha que eu fiz de mel e água, bem pouquinho, só para poder ele ficar um pouco molhadinho. Isso aqui tem que ser feito com eles ainda quente e a calda também, tá? Eu coloquei para ferver, deixei ficar bem quente mesmo. E os pães também, acabaram de sair do forno, faz isso. Só mudar o recheio e você vai ter aí as duas versões. Cimarron Rolls, que é açúcar e canela, fatia húngara, que é coco, e se quiser colocar aí um leite condensado por cima, pronto, aí que você vai mesmo arrasar com esses pãezinhos. Agora a escolha é sua, ou você faz as duas versões como eu fiz aqui, ou então você escolhe aquela que você e a sua família gostam mais e não perde tempo. Vai lá e prepara, porque é muito fácil. Pode fazer de manhã, que no cafezinho da tarde vai estar pronto. Inclusive agora eu vou passar ali o meu cafezinho e eu vou comer aqui as duas versões desse pãozinho maravilhoso. Beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.